Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Francisco Porfírio, professor aqui do Brasil Escola e a gente vai curtir hoje uma aula de Sociologia. Estamos dando início a mais uma aula do nosso Projeto Enem. Se você está estudando aí, tá naquela correria com o Enem e não sabe por onde começar e não sabe quais matérias estudar, quais conteúdos privilegiar, vem comigo. Sociologia e filosofia é minha praia. Então eu vou ajudar vocês aqui, nós vamos estar juntos aí durante algumas aulas, vendo conteúdos recorrentes no Enem. E hoje nós vamos começar com Sociologia da Cultura. Bora lá para a nossa videoaula, mas antes, já vou adiantando para vocês, galera, o vídeo tá bom, o vídeo tá massa, vai ajudar vocês muito, nós vamos resolver exercícios, vamos matar aí a parte conceitual. Então já deixa aquele like aqui pra gente, já divulga esse material para os seus colegas que estão estudando aí também e não se esqueça de se inscrever nas nossas redes sociais. Vai lá no Instagram, vai lá no TikTok, né? Se você está chegando aqui no nosso canal agora também, se inscreve aqui, ativa o sininho e é só sucesso. Bora pro vídeo? Bom, galera, nós vamos começar falando sobre cultura, sociologia da cultura. Aliás, a cultura é um dos assuntos principais tratados aqui pela sociologia. Vamos começar com a etimologia da palavra, que vem do latim colere, que significa cultivo, tá? Cultura vem do latim colere, que significa cultivo. Agora, eu vou colocar aqui para vocês, nós vamos pensar aqui um pouco naquele estereótipo de culto, uma pessoa culta, né? Veja essa imagem aqui. Isso daqui eu coloquei aqui de brincadeira porque quando eu era criança, culto me remetia a uma pessoa assim, né? Uma pessoa que aprecia, um apreciador de bons vinhos, um enólogo, uma pessoa que lê Dostoiévski, né? Que lê os clássicos da literatura, uma pessoa que ouve música erudita. E a gente tende a pensar cultura como erudição. Mas cultura é somente erudição? Né? A gente tem que pensar isso. Cultura é igual a erudição. Então, o erudito representa aquilo que é culto. E a sociologia começa dizendo que não. A sociologia, a antropologia, as ciências sociais vão estudar esses temas relacionados à cultura? E a primeira resposta é não. Aliás, quando a gente fala lá do colere, né, do latim, relacionado aqui à cultura, nós estamos falando inclusive de uma palavra que vem de um vocabulário ali ligado ao cultivo da terra. Então nós podemos falar, por exemplo, sobre a cultura de tomates, tá? Então a cultura, esse termo culto, cultura, vem de cultivo. O cultivo da terra, o cultivo de tomates, a cultura de tomates nós podemos falar, a cultura de soja, sei lá. E aí, com isso, nós fomos, ao longo da história, inserindo esse vocábulo em outro contexto, aqui no caso, no contexto das relações sociais e das relações humanas. Então, nós podemos pensar o que é esse culto. É aquele que cultiva saberes. Então, nós temos aqui uma ideia de cultura como transmissão de quê? De saberes. E aí nós temos que pensar como que os saberes são transmitidos em nossa sociedade. Então nós temos, por exemplo, um modelo de transmissão de saberes em nossa sociedade atual, né, que já tem aí alguns anos que ele é feito desse modelo, pelo menos desde o Iluminismo, que é a transmissão do saber escolar. Então a escola, ela é um desses espaços de transmissão dos saberes que faz parte da nossa cultura justamente por ser instrumento dessa transmissão. E nós dizemos que a escola, ela atua através de uma educação formal. Por que ela é formal? Porque ela tem um modelo formalizado, estabelecido pelo Estado, de transmissão de conhecimento, de transmissão de saberes, e assim nós temos ali aquele movimentar-se em direção a
A escola, ela é uma instituição, um espaço que transmite um saber que já foi validado cientificamente, academicamente, para os indivíduos que frequentam a escola, para os estudantes. Tá? Nós temos outros modelos de educação também, e a educação ela é o principal meio de transmissão, só que a educação ela não se reduz aqui à educação formal. Educação formal é a da escola. Nós temos a educação informal. Quem que vai estabelecer essa educação informal? Vamos começar aqui com uma instituição importantíssima para a formação da sociedade. Família. Então a família, ela também é um espaço de transmissão de cultura, transmissão de conhecimento, portanto, transmissão de cultura. A família, galera, ela vai atuar através dessa educação informal e no modelo de transmissão de saberes, geralmente, das gerações mais velhas para as gerações mais novas. E aí a gente pode pensar em vários modelos de sociedade, vários modelos de família, né? Sempre tem essa questão de gerações diferentes fazendo essas trocas de experiências. Se a gente considera os modelos mais arcaicos de família, eram gerações mais velhas que transmitiam saberes para gerações mais novas. Hoje nós podemos falar de um intercâmbio muito grande, por quê? Porque nós temos um novo conceito de infância, nós percebemos a infância de uma maneira diferente, a criança, a partir do iluminismo, depois das teorias de Rousseau, depois do avanço da ciência da educação, ela passa a ser vista como um ser de direito, então ela também tem um conhecimento a passar, então há uma troca de experiências, tá? E aí nós temos, geralmente no modelo tradicional, gerações mais velhas que transmitem saberes. Olha essa imagem aqui, por exemplo, transmissão de saberes da educação informal, uma geração mais velha transmitindo para uma geração mais jovem no modelo tradicional, nos modelos mais recentes, um intercâmbio, ou seja, uma troca de experiência aqui em que os jovens também levam essa informação às gerações mais velhas. Inclusive, se a gente fala de modelo social, essa imagem mesmo, ela representa um estereótipo que aos poucos está ficando para trás. Eu lembro há 20 anos atrás aí, mais ou menos, quando eu era uma criancinha bem jovem, bem pequenininha, tá? Porque eu sou um rapaz jovem aqui, esse estereótipo de pessoa idosa, do senhorzinho, da senhorinha com a bengala, ele era um estereótipo muito comum. E o que a nossa sociedade tem mostrado é que as pessoas estão envelhecendo cada vez melhor, envelhecendo menos por conta do avanço da medicina, por conta das condições de vida e de informação também. Então, esse estereótipo ele vai se estendendo para uma idade cada vez maior ou então até mesmo sendo eliminado. Esse estereótipo do senhor, da senhora idosa, com a bengalinha ali, mais fraco, mais debilitado. Então, isso vai ficando para trás. Mas olha só, o importante é a gente perceber o que é essa cultura como transmissão de saberes. E aí nós temos aqui a demarcação de cultura como uma espécie de interação social. Cultura como interação social. Então você tem uma interação entre indivíduos e esses indivíduos eles estão transmitindo saberes e essa transmissão de saberes consiste no nosso entendimento do que é cultura. Aí, pessoal, quem que vai estudar isso? Quem que vai falar sobre isso? Qual que é a percepção que temos sobre isso? Dentro da sociologia, nós podemos nomear aqui a antropologia como a área do conhecimento dentro das ciências sociais que vai tentar entender a cultura. Eu sempre gosto de perguntar em sala, o que significa a palavra antropologia? Aí os alunos adoram repetir, antropos é homem, e logia vem de logos, razão, estudo, então antropologia é o estudo do ser humano. Tá, ok, mas é o estudo do ser humano por alguns aspectos. Na verdade, é o estudo daquilo que o ser humano deixa. É o estudo das sociedades em suas formas, às vezes, mais arcaicas ou mais primitivas.
É o estudo do que o ser humano deixa culturalmente. Nós temos a antropologia cultural. É o estudo daqueles artefatos históricos que sociedades humanas antigas deixaram para a gente em sítios arqueológicos. E aí nós temos a formação de uma antropologia física. E a antropologia física ela vai tentar entender esses aspectos aqui. Então, a cultura ela é estudada por essa antropologia, tá? Antropologia, então, é esse estudo, basicamente é esse estudo mais amplo daquilo que o ser humano fez e deixou em seus aspectos culturais. Porque cultura, no modo como nós entendemos, como essa transmissão de saberes, como esse cultivo, né, o cultivo do espírito humano. O que eu quero dizer? Essa mente, essa mentalidade, o cultivo do saber, isso é especificamente do ser humano e das sociedades humanas. E aí, pessoal, o surgimento dessa antropologia se deu no século XIX, tá? Então, gravem isso aqui, ó. Século XIX, quando a gente começa os primeiros estudos mais estruturados de antropologia. No entanto, a gente pode retroceder bastante. Se a gente for pegar ali Sócrates na Grécia Antiga, ele era um filósofo que estava iniciando um período chamado socrático ou antropológico, né, dizendo respeito àquilo que o ser humano faz na sociedade. Se a gente voltar para o século XV, XVI, ali, de século XVI, Michel de Montaigne, por exemplo, ele está percebendo ali que os europeus estão entrando em contato com novas culturas que eles não conheciam, os nativos das Américas, e eles estão se portando ali de uma maneira muito etnocêntrica, né? Eles estão considerando os nativos como inferiores, porque supostamente desenvolveram uma cultura inferior. Então aí o Montaigne já começa a pensar, não, mas espera aí, será que é assim mesmo? E no século XIX, esse movimento ainda se dá, tá? Esse movimento etnocentrista, essa percepção racista, ela ainda acontece e não só acontece, como ela é elevada em alguns momentos ao patamar de ciência, tá? Nesse momento, a antropologia do século XIX, pessoal, ela vai partir de uma posição que a gente chama de racismo científico, tá? Racismo científico está enquadrado aqui, baseado nas teses de um carinha chamado Edward Burnett Tylor, e depois isso vai ganhar eco também nas teorias de um filósofo, antropólogo, geógrafo chamado Herbert Spencer. O que acontece? Deixa eu explicar para vocês. Olha, nós tivemos uma primeira onda de colonização, um primeiro movimento de colonização que foi ali na passagem do século XV para o século XVI. E nesse primeiro movimento de colonização, o que os europeus estão utilizando para estabelecer o domínio sobre os povos colonizados são justificativas religiosas, né? Eles diziam que aqueles povos, eles não conhecem a Deus, né? Eles estão condenados ali à perdição, porque eles eram pagãos, então eles vão levar a religião para aqueles povos. No século XIX, essa desculpa já não colava mais. Agora nós já conhecemos, a humanidade já conhecia o positivismo, a humanidade já tinha evoluído, né? Essa Europa já tinha evoluído para uma pegada mais científica, e agora a justificativa precisava ser outra. Então, naquele movimento da segunda colonização, do imperialismo britânico, do neocolonialismo, nós temos ali uma necessidade de estabelecer agora uma justificativa científica. E aí, essa primeira antropologia, ela cai como uma luva para uma Europa que precisava justificar o novo domínio que estava se estabelecendo sobre os povos. E aí, Edward Burnett Tylor, Herbert Spencer, eles são autores que conheceram, principalmente o Spencer aqui, ó, entraram em contato com um carinha que estava em alta dentro do meio acadêmico científico na época, que era simplesmente
Charles Darwin. E aí, o Spencer, ele tem a ideia de levar esse entendimento do que era a obra do Darwin, da teoria da evolução das espécies, né, para todos os aspectos possíveis do mundo e da vida, inclusive desse entendimento da sociedade. Então, nós temos aqui a formação de uma ideia que ficou conhecida como evolucionismo social. Evolucionismo social. E mais tarde o nome dado, justamente por conta da influência de Darwin, vai ser darwinismo social. Tá? Então o evolucionismo e o darwinismo social, eles entram aqui nessa pegada justamente dessa tentativa de justificar esse novo movimento colonialista num momento em que não bastava ali explicações religiosas, mas precisavam de uma explicação científica. Qual que é a ideia aqui? Nós temos, supostamente nós teríamos, algumas culturas mais desenvolvidas, algumas culturas mais evoluídas, tá? Visão etnocentrista, visão inclusive racista, tá, gente? Desse racismo científico que eu falei para vocês. Por quê? Qual que era a sacada aqui, qual que era a teoria dos caras? Olha, nós, europeus, brancos, temos uma cultura superior. E aí eu vou desenvolver aqui uma escala de evolução cultural e vou classificar os outros povos não europeus que estão culturalmente em níveis abaixo de mim, enquanto seu grau de cultura, o que indicaria o grau de civilização. Olha essa noção, né, muito etnocentrista de civilização. Civilizado sou eu, homem branco europeu, né? Os outros não são civilizados, tá? E aí a ideia era justamente estabelecer esse domínio. Aí quem que não seria civilizado? Quais eram os graus de cultura inferior? A gente pode aí nomear os asiáticos, depois eles tinham uma escala mesmo, entendida assim como uma escala de evolução, mais evoluído, menos evoluído. Seguido ali dos asiáticos, depois os ameríndios, né? E por último os africanos, tendo esse entendimento de que existiam pessoas e povos superiores ou inferiores, e isso seria medido pelo nível cultural. Aí, né, o europeu bonzinho ia lá colonizar o mundo para fazer o quê? Levar o progresso científico, tecnológico, econômico para aquelas sociedades que viviam ainda em níveis não civilizados, incivilizados. Olha só como o homem branco europeu foi bonzinho, né, gente? Só que não. Mas acontece o seguinte, essa primeira antropologia que tem esse caráter racista, isso vai ser questionado depois. Só um adendo aqui para vocês, pessoal, é daqui que surgem as ideias, inclusive, de eugenia, tá? Nós temos a ideia de eugenia, que vai ser trazida, inclusive, para o Brasil durante o período de abolição ali, após a abolição da escravatura. Qual que era a ideia? Para você ter uma sociedade brasileira evoluída, você precisaria o quê? Branquear a população, que eles chamariam ali de uma espécie de melhoramento da população, né? Desestimular a vida das pessoas negras, desestimular, dificultar, né, de todos os modos a vida dessas pessoas e trazer mais brancos europeus para cá. Viram o nível de racismo que está presente nesse discurso? É o discurso eugenista. E nós temos também, além disso, uma pseudociência, tá? Que é a craniometria. A craniometria, ela era uma espécie de estudo que tentava estabelecer padrões de medidas cranianas de pessoas e correlacionar esses padrões a traços de personalidade, como a violência. Então, eles identificaram certos traços violentos por meio de medidas cranianas. Eles tentavam fazer o quê? Estabelecer esses padrões de medidas com as raças, né, com a ideia de raça aqui, a cor das pessoas, né, a origem delas. E olha a conclusão que essa ciência chegou. Por exemplo, pessoas negras que têm aquele padrão de medida craniano comum dos oriundos da África, essas pessoas têm traço de personalidade mais violento. Mas aí é que tá o método, por isso que eu chamo de pseudociência. Não só eu, inclusive.
O método estava viciado, o método dessa ciência não fazia sentido, ele não tinha base científica. Por quê? Porque muitos desses estudiosos simplesmente fizeram seus estudos nos lugares onde tinham mais pessoas violentas, presídios. Coincidentemente, né, colocando aqui o coincidentemente entre aspas, os presídios são os lugares onde tinham mais pessoas negras. Mas por quê? Porque essas pessoas têm uma tendência natural à violência? Não, por questões sociais. Então, se você tem, por exemplo, uma sociedade que já foi escravista, que escravizou a população preta e que depois da abolição da escravidão não deu suporte para essas pessoas, não ofereceu educação, emprego, moradia digna, assistência social, saúde, obviamente você vai gerar um problema social em que essas pessoas marginalizadas acabarão cometendo crimes e sim, vão parar nos presídios. Então, o método dessa ciência aqui, ele não dava certo justamente por isso. Por isso que a gente não pode chamar de ciência e sim de pseudociência. Agora as coisas começam a mudar, tá, pessoal? Não é porque nós temos esse início da antropologia com esses problemas que a antropologia vai ser toda assim. Então, nós temos a partir disso uns estudos, né, os estudos culturais, quando eles vertem ali para o estudo etnológico e etnográfico. Nós temos a formação de uma nova visão antropológica demarcada pela etnografia. E aí nós temos uma figura muito importante para essa mudança de visão. Primeiramente foi um judeu alemão chamado Franz Boas. Pessoal, Franz Boas, ele é uma figura importantíssima porque ele começa a perceber a necessidade de mudar, de trazer ali um estudo etnográfico onde o antropólogo ele saísse daquela visão de um espectador rápido que vai ali, né, como se fosse assistir uma peça, um espetáculo de 1 hora, 1 hora e meia, tirasse suas conclusões daquela passagem rápida pelo local e depois simplesmente despejasse um monte de teoria preconceituosa. Franz Boas está falando não, há uma necessidade de maior interação entre o antropólogo e a cultura na qual ele está estudando. A partir daqui, inclusive, a visão antropológica, desde os primeiros aqui do Spencer, do Taylor, a visão antropológica ela está preocupada com sociedades que são consideradas primitivas, tá? Então, por si só aqui nessa antropologia, mesmo a do Boas, mesmo os estruturalistas que vêm depois, uma visão ainda etnocentrista? Sim, tá bom? Nós estamos falando de europeus, não esperaríamos diferente, né? Eles estão vendo o modo indígena e tendo essa curiosidade pelos indígenas, primeiramente por considerar que os indígenas eles têm um modo de vida mais primitivo, por exemplo. Os indígenas, né, os ameríndios, os inuites na Antártica, no Polo Norte, né, as aldeias africanas, os aborígenes, tá? Mas essa visão ela muda um pouquinho. A partir da percepção do Franz Boas, nós temos uma necessidade de interação e uma tentativa de excluir aquela visão, pelo menos a tentativa, né, de excluir aquela visão etnocentrista. E depois, Bronisław Malinowski, nome complicado, né? Bronisław Malinowski, ele vai trazer aqui, aprofundar essa questão da etnografia a partir do seu livro, principalmente do livro que ele vai concluir ali depois de estudos com aborígenes, seu livro Argonautas do Pacífico Sul. E aí ele está intensificando o método e especificando mesmo o método, como que o antropólogo deveria agir, o que ele deveria fazer para ter aqui essa nova visão etnográfica que tentasse ao máximo excluir essa visão preconceituosa. Depois disso, nós temos aqui, centrado, né,
a questão do estruturalismo, que é a visão de quê? De que nós temos, né, uma estrutura que é comum a todas as culturas, a todas as pessoas, às culturas diferentes. Então nós temos uma visão estrutural do ser humano. O ser humano ele tem, seja ele nascido nas Américas, na África, na Europa, lá na Oceania, ele tem uma estrutura comum. E essas culturas têm estruturas comuns, né? O desenvolvimento da linguagem, por exemplo, linguagem e comunicação simbólica. E aí, isso, dentro do estruturalismo, passa a ser estudado por um belga que, inclusive, esteve muito tempo no Brasil, veio para cá estudar os indígenas brasileiros, que foi o Claude Lévi-Strauss. Claude Lévi-Strauss, inclusive é citado pelo Caetano Veloso, né, a música O Estrangeiro. Claude Lévi-Strauss que detestou a Baía de Guanabara porque disse que ela parecia uma boca banguela. E de fato, a primeira impressão que o Claude Lévi-Strauss teve ao se aproximar do Brasil, né, e perceber ali a Baía de Guanabara, ele ficou um pouco decepcionado e falou que realmente teve essa percepção de que parecia uma boca com dentes ali nas laterais e nada no meio. Mas enfim, Claude Lévi-Strauss ele vai mudar essa percepção e é a partir dele que nós começamos, inclusive, a discutir dentro da antropologia a partir dele, do Malinowski também, com mais seriedade, a questão do relativismo cultural. Porque aí a cultura ela passa a ser entendida de modo diferente, né? Se nós temos culturas diferentes, nós devemos tratá-las de maneira a apreciar, né? E não só apreciar, a entender que o outro ele é diferente, ele tem direito de ser diferente, nem por isso ele é inferior a mim, tá? E aí, pessoal, nós fechamos com Norbert Elias dentro dessa esfera, desse entendimento primário sobre a cultura, antes de passar para os frankfurtianos. Norbert Elias, ele já é um sociólogo contemporâneo, ele está pegando ali uma base de entendimento sociológico para nos dar aqui a percepção do que seria um processo civilizador. Vou colocar aqui Norbert Elias. Isso daqui é bastante importante, um processo civilizador. Pessoal, civilizador. Pessoal, veja só. O Elias, Norbert Elias, ele está dizendo o seguinte: o ser humano, a partir do momento em que ele passa a viver em sociedade e desenvolve isso que é a cultura, ele passa pela civilização. Então, primeiro tem um ponto de vista aqui bem interessante dele, que já é considerar a civilização não aquilo que o homem branco europeu fez, mas aquilo que é do humano. E aí, nesse processo civilizador, nós temos culturas diferentes que vão lidar de maneiras diferentes com as necessidades biológicas fisiológicas. Por exemplo, você sente fome, certo? Todos nós sentimos fome. Isso é um processo biológico do nosso corpo. Nosso corpo vai ficando ali sem energia, né? Não recebe alimento durante um tempo, ele vai sentindo fome, que é justamente um dispositivo ali da evolução para falar para você, o ser humano, vai comer, senão vai faltar energia aqui para a gente daqui a pouco. Agora, o modo como você pensa em satisfazer a sua fome, né, o modo como você pensa em preencher esse vazio interior que é a fome, é cultural, tá? Por quê? Ou o modo como você pensa ou o modo como você faz, é cultural. Porque, veja bem, vamos considerar que o prato comum do brasileiro médio, ele contém ali arroz, feijão, uma proteína e alguma salada, verdura, né? Esse prato que está na nossa mesa, ele é cultural nosso. Se você for em outro país, talvez você tenha uma configuração alimentar ali diferente. Talvez não, provavelmente terá.
né? E mesmo dentro do Brasil, você tem pratos típicos ali da culinária de cada região, de cada estado, das cidades, que representam ali o local onde aquilo, a cultura local onde aquilo foi produzido. Então, nós temos um processo civilizador que é justamente isso que é cultural e que de algum modo vai acabar interferindo no meu biológico. O processo civilizador seria esse processo de domar, através da cultura, isso que é o biológico, tá? E aí o Norbert Elias, ele acaba se destacando por isso. Agora, nós temos aqui no século XX sociólogos e filósofos ligados à escola de Frankfurt, tá? E aí, nós podemos destacar Theodor Adorno, Max Horkheimer, que vão trabalhar especificamente com um conceito de indústria cultural. O que é essa indústria cultural? Essa indústria cultural, na visão dos pensadores, ela seria toda uma indústria criada para colocar o ser humano aqui num processo de dominação, tá? Seria uma espécie de dominação pela alienação, onde o ser humano ele passa a viver dentro do sistema capitalista alienado, né, dentro de sua classe social, porque ele está anestesiado pelos elementos culturais de uma indústria cultural. O que os teóricos vão falar? Existe, por exemplo, uma cultura erudita, uma cultura popular e uma cultura de massa. A cultura erudita é aquela que vem dos círculos acadêmicos, né, que vem dos circuitos acadêmicos, das academias, das escolas, seja de belas artes, seja da música, né? Você tem aqui todo um circuito criado aqui, desenvolvido, de maneira a criar uma cultura de ponta, tá? E elementos culturais de uma elite. E geralmente eles se limitam a ficar naquela elite. Nós temos uma cultura popular que é reconhecida por eles como aquela que vem da raiz tradicional popular de um povo, tá certo? Vamos pegar um exemplo aqui com a música. Nós temos uma música erudita, que nós chamamos inclusive erroneamente de música clássica, mas música erudita. Nós temos uma música popular, tá? E aí o que eu posso nomear como música popular? Vamos pegar no caso do Brasil. O samba, por exemplo, uma música popular que surge ali nas favelas, né, no Rio de Janeiro, que surge ali no contexto ali da recém-abolida escravidão, nos terreiros ali, as pessoas fazendo música com os instrumentos que já, inclusive, eram utilizados nos cultos de candomblé. Nós temos a música sertaneja, aquela de raiz, né, não essa mais nova, chamada sertanejo universitário, aquela música de raiz sertaneja, que passa, no comecinho ali, ela era feita ali pelos sertanistas, né? As pessoas que estavam indo pro sertão, desbravando o sertão, e aí tem a viola caipira, que é uma adaptação feita aqui no Brasil do violão, que, né, aprenderam a utilizar ali, principalmente as primeiras eram feitas com cabaça, que aprenderam a utilizar a cabaça com os indígenas, e aí você faz o instrumento, e aí aquela música que conta o cotidiano do povo, de um povo que está vivendo no ambiente rural, né? Então é uma música popular, tá? Então é aquilo que tem essa raiz popular. Uma música erudita seria a música erudita. Agora, o que seria a cultura de massa? Segundo Adorno e Horkheimer, a cultura de massa ela já é uma cultura massificada, feita para a massa, dentro de um sistema capitalista, onde você tem a produção industrial de bens culturais. E aí os bens culturais aqui, eles não são duráveis, tá? Você tem esse estabelecimento aqui de uma espécie de indústria mesmo que produz, vou abrir aspas aqui, enlatados, né? Produtos ali feitos para consumo rápido, para serem produzidos rapidamente, consumidos rapidamente e gerar lucro e manter a massa também anestesiada nesse processo, tá certo? Essa é a parte mais teórica que eu queria trazer para a aula de vocês e agora a gente começa uma discussão sobre patrimônio. Que, aliás, quando a gente precisa dessa base teórica, mas quando a gente vai trabalhar no Enem questão cultural, a gente trabalha pelo viés do patrimônio, né, do patrimônio histórico. Nós temos o patrimônio, a cultura material e imaterial.
Isso está relacionado à sociedade, ao povo, a um lugar específico, a um país específico, a uma região específica, tá certo? Nós temos o patrimônio histórico material, que é feito pelos bens materiais, patrimônio histórico cultural material, que é feito pelos bens materiais dessa tradição, desse povo, etc. E nós temos um patrimônio cultural imaterial. Pensa, por exemplo, um objeto da culinária. Vamos pegar um exemplo lá da Bahia, né? Na Bahia, principalmente ali na região do litorânea, você tem o acarajé, né? Ali em Salvador e região você tem o acarajé, que é uma iguaria típica daquele local, né? Portanto, um elemento da cultura imaterial daquele povo. A festa de Parintins, né? Ou até mesmo o carnaval, ou até mesmo, enfim, uma festividade típica comemorada como em Goiás, por exemplo, tem a procissão do fogaréu, né? As cavalhadas. Todos esses elementos compõem uma cultura, um patrimônio cultural imaterial. Por que é imaterial? Porque ele não é feito por bens materiais. E aí você tem um patrimônio material que compõe a cultura e compõe a história, que já vem pelo conjunto arquitetônico, pelo conjunto artístico, né? Obras de belas artes, por exemplo, que deixam lá uma tela, você tem um patrimônio ligado àquelas tradições da pintura, etc. e tal. Tudo isso compõe nosso patrimônio material, tá? Então, patrimônio cultural material, patrimônio cultural imaterial, cultura material, cultura imaterial, e que está relacionado aqui diretamente com essa noção de patrimônio histórico, tá certo? Galera, vamos para a nossa resolução de exercícios. Aliás, esses exercícios aqui eles foram tirados, selecionei aqui de uma lista que vocês têm aí completa de exercícios. Acessem o link que está aqui na nossa descrição do vídeo, tá? Para vocês terem aí acesso a essa nossa lista. E vamos começar com essa primeira questãozinha aqui, que é uma questão do Enem de 2019, muito boa, aliás, que tem essa imagem que vocês veem. Nuestra cultura não cabe em seus museus, né? Nossa cultura não cabe em seus museus. E aqui mostram povos tradicionais do Chile. Olha só o texto aqui, ó, o texto não, o enunciado da questão. Produzida no Chile, no final da década de 1970, a imagem expressa um conflito entre culturas e sua presença em museus decorrente da... Pessoal, nós temos povos tradicionais aqui, povos originários, nativos. E eles dizem, nossa cultura não cabe em seus museus. Aqui primeiro, a gente pode levantar dois lados da moeda aqui dessa crítica. Primeiro que a imagem está chamando atenção para o fato de que a cultura desse povo, essa cultura tradicional nativa durante muito tempo, não foi considerada como arte ou como cultura legítima. A arte indígena brasileira ou até mesmo de povos indígenas de outros locais demorou a ser reconhecida pelo homem europeu como arte. Durante muito tempo foi considerada artesanato. A arte dos povos africanos originários, durante muito tempo, não foi reconhecida com o estatuto de arte. Foi, né, tida como artesanato, como algum tipo de arte inferior. Precisou, por exemplo, um pintor de renome europeu, né, Pablo Picasso, pegar máscaras africanas e se inspirar nessas máscaras e trabalhar com obras africanas para a arte africana ter o seu reconhecimento no mundo. Então tem esse lado, esse viés crítico. E por outro lado, nós podemos levantar aqui também a questão, olha, nossa cultura não cabe em seus museus, por quê? Nós temos aqui uma grandiosidade tão grande dessa cultura e uma apropriação que passa a ser feita do europeu em cima dos bens culturais de outros povos. Basta citar os ingleses, né, e o tanto de patrimônio que eles tiraram do seu devido lugar para levar para os museus britânicos, né? E não é brincadeira isso. Mas vamos ficar com essa primeira vertente da crítica. Então vamos lá. Essa imagem, né, expressa um conflito entre culturas e sua presença em museus decorrente da
Letra A, valorização do mercado das obras de arte. B, definição dos critérios de criação de acervos. C, ampliação da rede de instituições de memória. D, burocratização do acesso dos espaços expositivos. Ou E, fragmentação dos territórios das comunidades representadas. Pessoal, a alternativa correta é a letra B, definição dos critérios de criação dos acervos. Então, os indígenas durante muito tempo, os nativos, né, povos originários, sejam indígenas, sejam orientais, sejam africanos, né, indígenas brasileiros, indígenas latino-americanos, esses povos não tiveram sua arte reconhecida como arte, então ela ficou durante muito tempo fora dos acervos, ainda fica, né, na maior parte do mundo, fora dos acervos de museus dedicados à arte. Por isso, nossa cultura não cabe em seus museus. Vamos para a próxima questão, uma questãozinha aqui do Enem de 2016, que começa com um texto aqui, citando uma reportagem, né, citando uma entrevista, que diz assim: participei de uma entrevista com o músico Renato Teixeira. O músico Renato Teixeira, para quem não sabe, né, inclusive tem muitas músicas muito boas, ele produz uma música sertaneja mais de raiz, né, mais voltada para as raízes. Certa hora, alguém pediu para listar as diferenças entre a música sertaneja antiga e a atual. A resposta dele surpreendeu a todos. Não há diferença alguma. A música caipira sempre foi a mesma. É uma música que espelha a vida do homem no campo e a música não mente. O que mudou não foi a música, mas a vida no campo. Faz todo sentido. A música caipira de raiz exalava uma solidão, um certo distanciamento do país, moderno. Exigir o mesmo de uma música feita hoje, no interior conectado, globalizado e rico como o que temos, é impossível. Para o bem ou para o mal, a música reflete o seu próprio tempo. Né? Então, o que o Renato Teixeira disse? A música sertaneja, a música caipira não mudou. O que mudou foi o campo. Aliás, gente, vou fazer um comentário aqui sobre essa questão e sobre a questão anterior. Sociologia no Enem tem caído muito questões aqui mais com essa pegada mais interdisciplinar, sociológica um pouquinho interdisciplinar, tratando de temas como indígenas, como relações étnico-sociais, como ruralidade e urbanismo, né? O que é o rural, o que é o urbano. Tá? Então, isso tem sido muito recorrente nas últimas provas do Enem, tá certo? Mas o que o Renato Teixeira disse, então? O que mudou foi o campo. A música continua a mesma, continua traçando ali o cenário do que acontece no campo. Aí vem aqui o enunciado. A questão cultural indicada no texto ressalta o seguinte aspecto socioeconômico do atual campo brasileiro. Letra A. Crescimento do sistema de produção extensiva. Letra B, expansão de atividades das novas ruralidades. Letra C, persistência de relações de trabalho compulsório. Letra D, contenção da política de subsídios agrícolas. Ou letra E, fortalecimento do modelo de organização cooperativa. Pessoal, essa questão aqui indica pra gente que inclusive nem há assim o que a gente poderia chamar de um distrator muito forte aqui. Por quê? Porque se a gente parar para pensar, a única que faz mais sentido mesmo é a letra B, de acordo com o texto. Expansão de atividades das novas ruralidades. Então você pensa no campo, no interior do Brasil, há até 60, 50, 40 anos atrás, né, onde você tinha muitos lugares que sequer energia elétrica possuíam, você tinha aquela relação ali mais próxima das pessoas com a terra, pessoas que sofriam um certo distanciamento do Brasil moderno, como é dito aqui no texto. Então, pessoas que viviam naquele ambiente de maior solidão, por isso uma música até mesmo em alguns sentidos mais melancólica, né? Agora, você tem um campo conectado, você tem um campo que já tem energia, você tem um campo que tem internet, né? Você tem ali as gerações mais jovens dessas pessoas que foram para a cidade estudar, né? Foram fazer lá agronomia, veterinária, zootecnia e por isso virou sertanejo universitário. Não. Piadas à parte, você tem um campo diferente, tá? Você tem um ambiente rural diferente, né? Então é isso que está sendo levantado aqui nessa questão. Novamente uma questão de 2016 sobre a escola de Frankfurt, né? Sobre um aspecto aqui da escola de Frankfurt. Vamos lá.
Hoje a indústria cultural assumiu a herança civilizatória da democracia de pioneiros e empresários, que tampouco desenvolveram uma fineza de sentido para os desvios espirituais. Todos são livres para dançar e para se divertir. Do mesmo modo que, desde a neutralização histórica da religião, são livres para entrar em qualquer uma das inúmeras seitas. Mas a liberdade de escolha da ideologia, que reflete sempre a coerção econômica, revela-se em todos os setores como a liberdade de escolher, o que é sempre a mesma coisa. Aí, veja bem, ele está falando sobre liberdade de escolha, sobre, aliás, esse conceito tão abstrato que é a liberdade, em meio a essa indústria cultural que está localizada num sistema capitalista, tá? Só para dar um adendo aqui, o pessoal da Escola de Frankfurt vai trazer uma nova visão sobre o marxismo para o século XX. Eles estão adaptando a visão, a leitura de Marx para o século XX. Veja só, nós temos aqui a liberdade de escolha na civilização ocidental, de acordo com a análise do texto, é um ou uma. Letra A, legado social. Letra B, patrimônio político. Letra C, produto da moralidade. Letra D, conquista da humanidade. Ou letra E, ilusão da contemporaneidade. Se a gente for analisar o texto, pessoal, é ilusão da contemporaneidade. É como se vivêssemos num esquema aqui, numa espécie de seita, onde são ofertados para você uma meia dúzia de produtos para você escolher aquele que você quer, e isso é chamado de liberdade, né? Essa coisa tão cara para a humanidade, né? Esse conceito abstrato que permeia a nossa vida, que é tão importante para nós, é meramente uma ilusão no sistema capitalista, na crítica frankfurtiana. Agora uma questãozinha aqui de 2019. Veja só. O processamento da mandioca era uma atividade já realizada pelos nativos que viviam no Brasil antes da chegada de portugueses e africanos. Entretanto, ao longo do processo de colonização portuguesa, a produção da farinha foi aperfeiçoada e ampliada, tornando-se lugar comum em todo o território da colônia portuguesa na América. Com a consolidação do comércio atlântico em suas diferentes conexões, a farinha atravessou os mares e chegou aos mercados africanos. Então ele está falando de um processo aqui, de um produto comum para a gente, dentro da nossa alimentação, dentro da nossa culinária, que habita aqui, já estava na mesa dos indígenas, né, antes dos nativos, antes da chegada dos portugueses, que é a mandioca e a farinha feita dessa mandioca. Considerando a formação do espaço atlântico, esse produto exemplifica historicamente letra A, difusão de hábitos alimentares, B, disseminação de rituais festivos, C, ampliação dos saberes autóctones, D, apropriação de costumes guerreiros, ou E, diversificação de oferendas religiosas. Pessoal, letra A, tá? Difusão de hábitos alimentares, que faz parte, inclusive, da nossa cultura imaterial, de um patrimônio cultural imaterial, tá certo? E agora, para encerrar a questão de 2017, artigo 231, são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Questão aqui de indígenas e questão que envolve também terras, indígena e terra, né? Demarcação, assunto atual, infelizmente ainda atual porque precisa ser discutido porque não está sendo respeitado, né? E ele traz aqui essa questão da demarcação. A nossa Constituição, inclusive de 88, ainda utiliza o termo índio, tá? Que hoje é questionado pelos movimentos, né? Preferimos utilizar o termo indígenas para não parecer que existe apenas um povo e não ficar com aquela visão também dos europeus sobre os nossos povos originários. Veja bem, agora o enunciado. A persistência das reivindicações relativas à aplicação desse preceito normativo tem em vista a vinculação histórica fundamental entre, letra A, etnia e miscigenação racial, B, sociedade e igualdade jurídica, C, espaço e sobrevivência cultural, D, progresso e educação ambiental, ou E, bem-estar e modernização econômica. Pessoal, letra C, espaço e sobrevivência cultural, demarcação de terras, indígenas habitando a terra e mantendo a terra porque a terra é fundamental para a sua cultura.
a terra intocada pelo homem branco é fundamental para a sobrevivência dessa cultura indígena. Então, está falando sobre uma questão espacial necessária para você estabelecer aqui uma cultura material e imaterial. Se o indígena está vivendo lá na Terra e de repente a cidade começa, como aconteceu na verdade, né? A cidade, o homem branco começa a invadir aquele espaço e cercar ali aquele espaço e construir naquele espaço e aos poucos vai acabando, ou rapidamente, vai acabando com os animais que ali vivem, com a fauna, com a flora, com os rios. Você tem também a morte dessa cultura originária indígena, porque ou os indígenas são exterminados ou eles são assimilados a essa cultura do homem branco. Então seria aqui essa relação entre espaço e sobrevivência cultural, letra C. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa aula aqui. Hoje, né, fizemos aqui uma aula sobre cultura, falando sobre essa questão de cultura e patrimônio, todos os aspectos da cultura dentro da sociologia, desde a primeira antropologia até a percepção cultural mais recente, século XX. E resolvemos essas questõezinhas aqui para o Enem. Espero ter ajudado vocês. Então, fechou, galera? Um abraço a todas e todos. Até a próxima aí. Valeu!